Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Antônio, eu sou do Instituto Guimarães Rosa do Equador. Hoje nós teremos o debate Identidades e Representações nos Estudos da Educação, debatendo a realidade brasileira. Essa é uma das iniciativas do Programa Leitorado Guimarães Rosa do Equador, que tem como sede a Universidade Andina Simón Bolívar, com sede no Equador, aqui na cidade de Quito, onde eu trabalho como leitor. Então, aqui só para introduzir para vocês, a Universidade Andina, ela dentro desse conjunto de países que forma a comunidade andina, né? Equador, Bolívia, Colômbia, né? A Universidade Andina é um aparelho do sistema de integração andino. Então, essa universidade ela está organizada em várias cátedras interdisciplinares que buscam justamente conexões, né, integração entre diferentes países, principalmente a nível latino-americano. E uma dessas cátedras, eu vou deixar aqui fixado para vocês, é a Cátedra Brasil Comunidade Andina, que tem justamente o objetivo de debater essas conexões e possibilidades de integração desses países da comunidade andina com o Brasil. Eu vou deixar aqui fixado para vocês. Vocês podem entrar aqui nesse link e vão ter aí mais informações sobre essa cátedra, né, que começou com pesquisadores mais dedicados a relações comerciais, depois cresceu também com temas ligados à saúde, e agora com o nosso leitorado, ela se dedica também a temas ligados à cultura brasileira, né, à literatura, né, e à educação também, que é um tema bem importante aqui para o nosso debate de hoje, né? E tem um outro detalhe interessante também. A universidade, ela tem um enfoque em pós-graduação, né? Então, se você é pós-graduando, se você está fazendo mestrado, doutorado, ou se você já é formado como doutor e quer aprofundar a sua pesquisa individual, levando em conta esse contexto andino ou contexto latino-americano, você pode ser pesquisador associado da Universidade Andina. Então, eu vou deixar esse outro link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em ser professor associado. Vocês podem fazer vocês podem ter uma instância aqui, né, na universidade, podem ter uma experiência de docência e uma experiência de pesquisa aqui na universidade também. Pode ser uma experiência bem interessante, né? Agora eu vou começar aqui. Hoje nós vamos ter o debate com dois convidados, né? Com a Juliana Ferreira dos Santos e com o Aldineto Miranda. Nós vamos começar aqui com a professora Juliana Ferreira. Então, eu vou brevemente aqui apresentar uma mini bio da professora Juliana para vocês, tá? Aproveito para agradecer a disponibilidade da professora Juliana de estar com a gente aqui hoje. A professora Juliana Ferreira dos Santos, ela é turismóloga, historiadora e pedagoga. Ela é especialista em História do Brasil pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, UESC. Ela é especialista em Educação à Distância pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo, FAUESP. Tem mestrado em Desenvolvimento em Turismo pela USP. É doutoranda na Faculdade de Educação da USP também, dentro da linha de Cultura, Filosofia e História da Educação, e foi professora da mesma FAUESP em São Paulo. Então eu te agradeço muito, Juliana, por aceitar o nosso convite. O nosso outro convidado já chegou aqui também, o Aldineto, já vou agregando ele aqui na nossa conversa. Sejam bem-vindos os dois, né? E eu vou passar a palavra para a Juliana, então, para ela começar a sua apresentação, e vou também compartilhar aqui os slides da professora, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide da professora. Muito bem, Juliana, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E eu lembro também de como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na pós-graduação mesmo, né? No doutorado, durante a pandemia.
A gente sempre tem tentado nos ajudar bastante, né? Dentro dessas angústias e conquistas que a gente vai tendo, né? Durante esse percurso que é a pós-graduação. E é uma coisa que você pesquisa, né? Justamente, né? Então eu acho que eu já falei muito, vou passar a palavra para você. Bem-vinda. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário outras pessoas vão assistir essa live. Gostaria de agradecer ao professor Antônio por mais esse convite, ao professor Aldineto também por estar aqui participando com a gente. Bom, o meu tema de doutorado é Migrantes Acadêmica na Terra da Garoa, narrativas biográficas na pós-graduação estrito sensu da Universidade de São Paulo. A minha orientadora é a professora Kátia Rubio, e a gente faz parte de um grupo de pesquisa chamado Estudos Olímpicos. Esse grupo tem mais de 20 anos, e a minha orientadora, ela elaborou um método que se chama narrativas biográficas. Então, daí, vocês já podem ver o tema, o motivo de onde vem as narrativas biográficas. Como o professor Antônio falou, eu sou da Faculdade de Educação da USP, e eu aproveito também para agradecer a CAPES pelo apoio financeiro à minha pesquisa. Bom, antes de falar propriamente sobre a minha pesquisa, eu vou contar um pouco da minha história de vida para vocês saberem quem é a Juliana que está aqui hoje falando com vocês, e para que eu possa motivar outras Julianas ou outras pessoas a ir em busca de uma pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu. Bom, eu sou do interior da Bahia, Itabuna, mas os meus pais, eles moram em Caiubi, que é distrito de Itapebi. Caiubi tem aproximadamente, acredito que umas 800 pessoas, mais ou menos. A gente mora em um sítio afastado. Meu pai é agricultor de subsistência e minha mãe era professora, hoje aposentada, da educação infantil. A escola era na nossa casa. Então, minha mãe, além de ser professora, ela também fazia merenda escolar. E aí, o que aconteceu? Acho que você pode ir passando as fotos, professor Antônio, Ok. para que possa ver, para Sim. que eles possam identificar mais ou menos de onde eu estou falando. Então, aí era meus pais ainda moram hoje na roça, Uhum. e meus pais moram hoje ainda na roça, e o meu avô pediu para o meu pai, para minha mãe, para que eu fosse morar na cidade para ter oportunidade de estudos, tá? E Antônio está passando todas as fotos aí, mas primeiro foi o meu pai, tá? O meu pai muito carinhoso, muito prestativo comigo até hoje. É uma pessoa que eu tenho muito zelo e muito carinho, e que quem eu sou hoje eu agradeço a ele e a toda a minha família. Então, como eu falei, o meu avô, ele pediu para os meus pais para morar em Itabuna, porque lá eu teria mais estudo. E assim foi feito. Então, aos 5 anos de idade, eu fui morar com os meus avós em Itabuna. E lá permaneci estudando. Só que algo que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, é que eu sempre pensei alto. Então, desde criança, eu olhava aquela minha situação de vida, não que a situação de vida era ruim, não que eu passava fome, que eu precisava de alguma coisa que eu não tinha. Eu tinha tudo. E eu tinha o principal, que é o amor e o carinho. Mas eu via que eu poderia ir muito mais longe. E o meu avô, ele sempre falava isso para mim. E algo que eu vou deixar bem explícito aqui para vocês, que ele falava e, e que marcou a minha vida e ainda marca, é que ele sempre dizia para mim: fique ao lado, ou então escute pessoas de sucesso. Mas não é sucesso que tenha dinheiro, pessoas que são realizadas na vida. Não é à toa que, tipo, depois que eu conquistei algumas coisas na minha vida, eu mesma já digo para mim mesma: poxa, eu sou uma pessoa realizada, porque você sair de um lugar onde tem 700 pessoas e você ir para uma capital,
como São Paulo, eu acredito que já seja um grande merecimento. Aí tá a minha mãe, que sempre me deu amor, me deu carinho, foi minha primeira professora. Então, eu fui morar em Itabuna. Em Itabuna, eu fui fazer o ensino médio em Salvador. Então, eu fui morar com a minha tia. Sempre isso, sempre vislumbrando algo como forma de evoluir. Essa foto que Antônio está mostrando aí, desculpa, vou voltar um pouquinho. Essa foto que Antônio está mostrando é de Caiubi, é onde os meus pais moram até hoje. Então, por que mostrar essas fotos? Para vocês verem de onde eu vi e de onde eu estou agora. Então, se eu conseguir, eu acredito que qualquer pessoa possa conseguir o que quiser na vida. Tá? Então, eu fui morar em Salvador, fui fazer o terceiro ano para fazer o vestibular. Morava com minha tia. Algo que eu preciso reforçar também, nós que somos de família pobre na região da região sul da Bahia, a família preza muito para que você não namore, que você só estude. Então, você não tem direito a curtir, você não tem direito à festa, você só tem direito a estudar, porque a única garantia para você, vamos dizer assim, ser alguém na vida é com o estudo. E assim foi feito. Então, essa minha tia, ela me controlava, tudo em prol para eu estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as famílias ricas, elas ficam preocupadas em relação se o filho está usando droga. Da família pobre, não. Se ela namorar, ela vai engravidar. E como é que ela vai cuidar de um filho adolescente, por exemplo? Então, tem todas essas questões no decorrer da minha história de vida, e eu estou falando isso porque, como eu interpreto as narrativas biográficas de outras mulheres nordestinas, elas também relatam isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Pode passar, professor. Tá. Ainda aqui foi a minha... Tá, então tá muito... E aí eu fui morar em Salvador, e de Salvador eu fiz vestibular, e aí eu fiquei na faculdade. Aí depois eu fui fazer uma especialização em História do Brasil. Quando eu fui fazer essa especialização em História do Brasil, tinha um professor chamado José Carlos Ferreira, até o meu mesmo sobrenome, e ele falou para mim: poxa, eu gostei muito do seu trabalho. E quando ele começou a conversar comigo na entrevista, ele falou que ele era da USP, ele era doutor da USP. Aí eu fiquei imaginando, poxa, se um doutor da USP está elogiando um pré-projeto meu para especialização em História do Brasil, eu acho que eu vou tentar o meu mestrado na USP. E foi aí que tudo começou. Eu fui aprovada na especialização em História do Brasil, terminei a especialização em História do Brasil e falei, em 2015 eu vou fazer a prova para tentar um mestrado. Enfim, fui reprovada, muito triste. Aí eu voltei para a casa dos meus pais, eu falei, eu não vou trabalhar, eu só vou estudar para eu tentar uma segunda vez a seleção na USP. E assim eu fiz. Nessa segunda vez, eu fui aprovada, e essa foto aí que o professor Antônio está mostrando foi da minha defesa de mestrado. Quando a gente olha, depois, assim, quando passa o tempo e você olha, assim, esse meu olhar aí é como que na hora você não pode falar porque você ainda é mestre, ou você ainda vai receber o diploma de mestre, mas é como se você tivesse certeza de um trabalho que você apresentou com muita dedicação. E assim foi. Eu analisei todas as pós-graduação estrito sensu de turismo no Brasil. Esse trabalho ajudou a aumentar o programa da CAPES. Então, com a ajuda da minha dissertação, teve o programa da nota CAPES para nota 4, e assim teve como implantar o doutorado em turismo na USP, que não tinha.
por meio da minha pesquisa. E, Juliana, desculpa te Sim. interromper, mas também tem essa sensação de que demora para cair a ficha, né? Quando vem a aprovação também, né? Na banca, né? Demora, porque como vocês faz parte desse mundo acadêmico, é muito sofrido. E quem olha de longe não sabe o que a gente passa. E quando você tem amigos que pode te amparar, que pode dizer, olha, o que você precisa? Ah, inclusive, nessa minha dissertação, por analisar todos os programas de pós-graduação, foi muito cansativo para mim. Então, quando você termina algo que você fala assim, ufa, eu consegui, eu dei conta, é muito gratificante, mas realmente é para cair a ficha, ainda mais assim, cair a ficha de você saber que você passou por várias coisas, Uhum. que não vem aqui o caso, mas é algo magnífico. Então, eu terminei o mestrado e falei assim, poxa, eu vou tentar o doutorado em educação, porque eu acredito que a educação vai me abrir mais portas. E foi isso mesmo que aconteceu. Só que nesse ínterim, foi no meio da pandemia, eu terminei o meu doutorado em 2018, aí em 2019 eu estudei para o doutorado, ou terminei o mestrado em 2018, e em 2019 eu estudei para tentar o doutorado. Em 2020 eu recebo uma denúncia de plágio da minha dissertação. Eu recebo outra denúncia dizendo que eu era professora universitária e que eu não deveria receber bolsa, que deveria tirar, que eu deveria devolver a bolsa do mestrado, como também que eu deveria, por eu ter passado no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, eu deveria devolver também a minha bolsa da Faculdade de Educação. Então, acredito que isso aí também foi muito triste, mas essa situação foi resolvida. Bom, resolvida que eu tive praticamente de apresentar de novo para 3 bancas a minha dissertação, só que não foi igual essa foto que vocês estão vendo, foi para, como é que eu posso dizer, para a ouvidoria. Então, na ouvidoria, como se fosse o lado jurídico da USP. Então, eu tive que apresentar isso para comprovar que a minha pesquisa foi séria. E esse da foto aí é Moab Breno, é o meu primo e meu padrinho. Ele é doutor, pós-doutor em comunicação e turismo. E ele que me incentivou desde criança também a estudar. E algo que ele falou, que ele fala sempre para mim, quando eu digo para ele, eu tô triste. Aí ele fala, vai ler alguma coisa que a tristeza vai acabar. Então, sempre quando eu tô triste, tô sentindo alguma coisa assim, eu vou ler algo que eu gosto e realmente melhora. Pode passar, professor. Tá certo. Então, eu tentei, aí é Ilhéus, onde eu morei a maior parte do tempo, que eu amo minha Ilhéus Bahia. é, desculpa, talvez a cidade mais turística dessa região sul da Bahia, ou não? Sim, Ilhéus é a região do cacau, onde começou tudo, onde é divulgada através de novelas, de filmes, é isso mesmo. E E, Juliana, só um momento. Desculpa atrapalhar sua apresentação. É a importância de Jorge Amado para a divulgação de Ilhéus fora da região, né? Você está aí dando um beijo nele. isso. Desculpa, viu? Não tem problema. E é isso, eu acho que aqui é uma conversa, é um diálogo. Acho que a gente tem que interagir assim mesmo. E Jorge Amado, como todos já sabem, né? Jorge Amado nasceu em Itabuna, onde eu nasci, e foi um dos escritores baianos mais militante que existiu no mundo, que não só na Bahia, porque foi no mundo. Então, pronto, e tem mais alguma foto aí, professor? Sim, é o grupo de pesquisa, né? Aqui é meu grupo de pesquisa da USP,
do gel. Do lado ali de óculos é a minha orientadora, Kátia Rubio, e esses são os meus colegas. Cada um apresenta um tema de pesquisa. O meu tema está mais relacionado com o método que ela desenvolveu. Pode passar, professor. Uhum. Tá. E aqui eu já começo a apresentar para vocês, que eu vou falar mais adiante o que vem a ser identidade cultural, mas eu gostaria de mostrar para vocês a visão do que as pessoas têm sobre o que vem a ser baiano. Que baiano é um povo sofrido, que é preguiçoso, que as mulheres da Bahia são quentes, que a gente só faz baianada, que a gente se veste muito colorido. O fato de morar em São Paulo fez que eu não vestisse tão colorido, que eu gostava muito de roupa colorida, mas por existir essa questão cultural de mudança, porque é isso mesmo, o meu sotaque, tem pessoas que dizem, você não tem mais sotaque de baiana, eu não quero perder esse sotaque, mas assim, por morar em vários cantos, a gente começa a adaptar outros sotaques. Então, aí tá algumas falas, que vocês possam ver, algumas falas, inclusive, não só que eu já ouvi, mas também das mulheres nordestinas que passaram e que passam, pós-graduanda, por alguns constrangimentos. Por favor, professor. Uhum. Tá, e qual vem a ser a justificativa da minha pesquisa? Primeiro, depois da qualificação, a qualificação é quando eu apresento o trabalho para dizer, tá ok. Eu apresento o primeiro capítulo para dizer, tá ok, é nesse caminho mesmo que você tem que ir. Uhum. Então, na qualificação, a banca resolveu que eu também faço parte da pesquisa. Então, eu ia analisar, eu ia interpretar 3 nordestinas. Então, no caso, vai ser 4 nordestinas, porque eu faço parte desse núcleo de entrevistadas, e eu também vivenciei e vivencio a USP. Então, a escolha da instituição vem aí, por eu ser aluna da Universidade de São Paulo, e algo que a gente descobriu também foi que existem poucas literaturas sobre o tema mulheres migrantes nordestinas universitárias. O que mais tem é mulheres que vão trabalhar na lavoura, em São Paulo, ou que vão ser garota de programa, ou que vão trabalhar como doméstica. Mas como estudante pós-graduanda, tem pouca literatura em relação a esse tema. E a abordagem da pesquisa da professora Kátia Rubio, que é a questão da afetividade. Então, é uma narrativa que a gente pergunta, me conte a sua história de vida, e a nordestina, ela vai contando livremente o processo que ela vivenciou na USP, como foi esse processo de migração, quais foram essas identidades, esses questionamentos que ela teve na universidade, essas relações pessoais que ela teve na Universidade de São Paulo. Isso é bem interessante, hein, Juliana? Desculpa te cortar, mas assim, não é um questionário prévio que você tem, então, né? É uma eu conversa pergunto ali de forma livre. Por favor, me conte a sua história de vida. E ela vai contar a sua história de vida até ela chegar na USP. O que eu vou fazer é lapidar. O meu processo que eu vou tirar dessa história de vida é o processo de migração quando ela chega na USP, o que ela vivencia na USP e como é que ela termina esse doutorado, as experiências pessoais que ela teve, enfim, os preconceitos, racismo, e por aí vai, tá? Então, eu que vou lapidar essa história de vida dela em formato de conto, que eu vou falar mais adiante. Certo. Bora lá. E aí, o meu objetivo geral é interpretar
as narrativas biográficas dessas mulheres nordestinas que migraram para São Paulo para fazer pós-graduação estrito sensu na Universidade de São Paulo. Então, veja, não é qualquer mulher, é a mulher que sai do Nordeste para fazer uma pós-graduação na USP. E não em outras universidades, é somente na Universidade de São Paulo. Justamente porque eu faço parte dessa... Como é que eu posso dizer? Por eu fazer parte da própria universidade. Uhum. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei, a pesquisa qualitativa saiu errado, peço desculpas, mas é uma pesquisa qualitativa, porque a gente está olhando aí a subjetividade de cada mulher, como o professor Antônio falou, não é um questionário. Ela vai contar a sua história de vida e eu não vou ficar questionando, mas é verdade isso que você falou? Não, é uma pesquisa qualitativa. Eu vou ver... eu vou apresentar a subjetividade dessa mulher. Quem é essa mulher? O que ela passou? Porque é muito fácil você fazer uma entrevista e você ficar questionando. Não é igual você estar em uma delegacia e tá o delegado questionando para você. Mas e como foi isso? Não, você falou primeiro que você foi em janeiro, mas você não foi em janeiro, você foi em março. Então, assim, não é esse questionamento que eu estou fazendo aqui. O meu questionamento, a minha pergunta é de forma livre, ela conta a sua história de vida e eu transformo em um conto. Então, por isso, as narrativas biográficas, que é uma apresentação de forma livre, a gente quer saber, como diz a professora Kátia Rubio, a gente quer saber a alma do sujeito. O que ela tem para nos oferecer? E isso envolve interação, porque na maioria das vezes eu não tenho interação com essa mulher ou essa mulher não tem interação comigo. Então, ela não vai querer contar tudo para mim. Então, a partir do momento que a gente tem essa alma dessa pessoa desabafando para a gente pode elaborar um conto magnífico. E a memória, porque tem a memória individual e a memória coletiva. A memória individual, eu vou dar um exemplo, como no meu caso, por exemplo, eu lembro do meu avô fazendo café da manhã para mim. E aí, quando eu vou para a USP, a minha orientadora, ela convida para a gente tomar café da manhã na casa dela. Então, aquela memória coletiva com todos os meus colegas faz eu lembrar do meu avô. Posso dar outro exemplo também, a questão da pandemia. A pandemia ela foi uma memória coletiva. Todo mundo passou pelo Covid, todo mundo vivenciou esse momento pandêmico. Mas na memória individual, algumas pessoas perderam seus entes queridos, algumas pessoas tiveram seus entes queridos doentes. Então, a memória ela envolve todos esses questionamentos, seja a memória individual como a coletiva. E quando eu digo a coletiva, as mulheres nordestinas, o que elas contam para mim, eu penso, poxa, eu vivenciei isso. Então, ao mesmo tempo que é individual, ela é coletiva, porque eu vivenciei aspectos que elas também vivenciaram. Então, bora lá, por favor. E aí, como foi esse percurso das narrativas? Foi muito difícil, tá? Porque, assim, como estava no momento da pandemia, eu tive que mandar mensagem pelo WhatsApp, mensagem por e-mail, dizendo, oi, eu sou Juliana, eu pesquiso as mulheres nordestinas, sou da Faculdade de Educação. Então, assim, eu expliquei tudo direitinho quem eu era, o que eu queria, e mesmo assim, algumas mulheres acharam que eu não era nordestina, e muito menos baiana, por conta da minha aparência. Então, veja, as próprias nordestinas não me identificaram como uma nordestina. Foi algo assim que eu nunca imaginei ter passado, mas aconteceu. Inclusive, o professor Antônio me apresentou uma nordestina, que está na minha pesquisa. O nome que ela escolheu para ser apresentada é Lita Luz, é uma professora da UNEB, muito querida, que passou por várias coisas,
e hoje é uma referência na sua pesquisa. Então, teve esses problemas e essas histórias dessas mulheres eu vou transformar em conto, que é o conto de Graciliano Ramos, que vai ser parecido com o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Pode passar, Antônio, por favor. E que vem, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um romance de Graciliano, e ele conta a história de Fabiano, que fala que quer mudar de vida, então ele vai para a cidade, vai morar em uma fazenda, encontra uma fazenda abandonada, e aí o dono da fazenda descobre que ele está nessa fazenda e fala, se você está aí, você vai ter que trabalhar para mim, para ficar aí na fazenda. E aí ele trabalha, tem a esposa fala, eu queria umas roupas das mulheres dos coronéis. Então, assim, o conto que eu pretendo fazer, e que eu já estou fazendo, é baseado num romance Vidas Secas, justamente porque traz aí todo um contexto de fuga da sua realidade para que você melhore. E o incrível nesse conto, não sei se vocês já leram ou se alguém já leu, é que eu percebo que o Fabiano, ele vive num mundo assim que sempre vai melhorar, E é incrível que a mulher dele, ela imagina que algo vai acontecer de bom. Então, assim, é muito bonito, assim, porque quando você, como eu falei de Graciliano e antes de Jorge Amado, o Jorge Amado é incrível porque ele escrevia ele escrevia para os grupos marginalizados, que era para os negros, para os gays, enfim, para as pessoas que não tinham condições de ter acesso à educação, à cultura. E hoje o que a gente mais precisa é que essas pessoas ainda precisam de acesso à cultura, ao teatro, a ser acessível. Porque se o professor Aldineto, ele vai, enfim, relatar a sua pesquisa, mas já pode, como é que eu posso dizer? O negro, ele não tem muitas possibilidades. Por exemplo, as mulheres nordestinas que eu entrevistei, elas são negras, e para você ver, elas falam para mim, Juliana, você tem um acesso para entrar, porque o seu cabelo é liso, a sua cor é clara, então você tem muito mais acesso do que eu. Então, elas vivenciam na pele o que eu não vivenciei. E aí a gente precisa realmente discutir essas questões, porque não tem como mais viver esses questionamentos. Então, por favor, pode passar. Sim. E aí eu trago aqui a Caroline, que o tema do conto vai ser o Renascer. Ela é de João Pessoa. Ela é do Brasil, ela foi fazer mestrado na França. Na França, ela disse que foi tratada muito bem, foi muito acolhida. É incrível, porque, assim, eu também fui muito acolhida em Portugal, eu não sofri discriminação, preconceito em Portugal, e eu sofri na USP. Eu fiquei sem entender, porque, assim, na Europa, eu não passei por tanto constrangimento. Eu falo assim, de imitar o meu sotaque. Na USP acontecia isso, de imitar o meu sotaque, de me chamar de boia fria, porque eu sinto muito frio. Então, assim, uma blusa só de frio não adianta para mim. Eu tenho que usar 2 blusas. E por aí vai. Então, assim, essa Caroline, ela também relata que na França ela não passou por preconceito. E já na USP, ela sofreu vários preconceitos. Ela, inclusive, ela fala francês, e até do sotaque dela, ela falando como... Ela é da Paraíba, então ela falando com o sotaque nordestino, o francês, e as pessoas ainda riam dela. Eu fico imaginando, poxa, a pessoa está falando francês, e a pessoa está rindo porque a pessoa é nordestina, E aí tem outro questionamento, e são pesquisadores também, porque se não fossem pesquisadores, se não fosse
da academia, a gente ia entender, a gente ia pensar, poxa, é uma pessoa leiga, mas espera aí, eu vou explicar para ela a importância do nosso sotaque, mas não, são pessoas da academia. E mesmo assim, pessoas da academia, você encontra aí várias barreiras. Pode passar, professor. Sim. E aí vem a questão da identidade. Bom, que vem a ser a identidade. Bom, você tem o seu passaporte e ali nós temos a nossa identidade. O nome da sua mãe, o nome do seu pai, se você é brasileira, etc e tal. Mas e a identidade cultural? A identidade cultural já envolve aí os seus costumes, as suas tradições, o seu modo de falar, o seu modo de agir. E aí tem um autor que ele foi o especialista quando se trata em identidade, que é o Stuart Hall, que ele fala da identidade na pós-modernidade. E ele apresenta 3 tipos de a iluminista, o sujeito sociológico e o pós-moderno. O iluminista é aquele da razão, é aquela cultura europeia. E por eu ter vivido na Europa, eu vejo que realmente eles que estão certos. Então, é aquela cultura unificada. O sujeito sociológico é aquele das relações pessoais, daqueles grupos. Então, cada um tem um grupo e essas relações elas vão se interligando. Só que aí tem o sujeito pós-moderno, que essa identidade ela não é fixa, ela não é parada, ela é móvel, ela é híbrida. Então, ao mesmo tempo que eu sou Juliana nordestina, eu posso ser Juliana de São Paulo. Ao mesmo tempo que eu sou Juliana da Bahia, eu posso ser Juliana do Espírito Santo. Então, eu vou ter vários tipos de identidade porque eu me envolvo com várias pessoas. Eu não só me relaciono com pessoas da Bahia, mas me relaciono com pessoas, enfim, do Acre, de São Paulo, e cada identidade dessas pessoas vão entrelaçando em mim. Então, eu vou aprendendo outros costumes, outras realidades, justamente porque eu estou convivendo com outras pessoas. E aí, temos a descentralização do sujeito. O que significa essa descentralização do sujeito, para ficar de forma bem clara? Por exemplo, Juliana no LinkedIn. Juliana no LinkedIn é uma profissional séria, que mostra ali só o meu currículo acadêmico. Juliana no Instagram, eu já mostro que eu estou com minhas amigas, eu já mostro o que eu gosto de comer, para onde eu gosto de sair. Juliana na festa, Juliana gosta de beber. Então, assim, a descentralização do sujeito é isso, que ele não tem só uma única identidade. Eu, Juliana, apresentando um trabalho, eu sou uma Juliana. Eu, amiga dos professores que estão aqui, eu sou outra Juliana, porque a gente tem um acesso mais... como é que eu posso dizer? Comportamos de maneira diferente. Então, eu aqui apresentando um trabalho, eu tenho que apresentar meu trabalho de forma séria, eu tenho que ter uma roupa adequada para estar apresentando esse trabalho, e por aí vai. Então, isso se chama descentralização do sujeito. Aí, algo também que eu constatei na minha tese é que não é diáspora nordestina, porque a diáspora nordestina, os nordestinos, eles viajam para todo mundo. Então, por isso o nome diáspora. No meu caso, em vez de ser diáspora, eu incluí desagregação. Por que desagregação? Porque essas mulheres saem do Nordeste e vão especificamente para a USP. Elas não vão para a Europa ou para outro lugar. Elas vão para São Paulo. Ela vai fazer a migração de Bahia ou Nordeste para a capital paulista. Então, isso é um processo de desagregação e não de diáspora nordestina. Então, isso aí é algo que eu constatei. E também as falas das nordestinas, que, enfim, é muito triste, porque algumas nordestinas relatam para mim, olha, Juliana, quando eu vejo a moça da cozinha
da limpeza, no bandejão, no refeitório, quando eu vejo a moça que varre a sala de aula, eu vejo os meus parentes ali. Eu não vejo um professor da USP, até mesmo porque a maioria dos professores da USP são brancos. Então, essas falas e aí já vinha a questão do racismo, do que elas passam em relação a vários constrangimentos de achar que ela não é uma estudante da USP, e sim uma funcionária da USP. E isso elas relatam com muita tristeza, porque alguns colegas também questionam o que você veio fazer aqui de tão longe, por que você veio para cá? Então, isso tem várias questões, A gente precisa discutir ainda essas questões, porque assim, se acontece com as nordestinas, pode acontecer com outras mulheres. Enfim, ainda como está em processo de elaboração a minha tese, eu ainda não tenho um resultado final, mas só para vocês terem ideia do que, basicamente, o que acontece. Pode passar, professor. E aí tem as questões das migrações internas, as idas sem volta. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai ficar provisório no lugar. Só que aí começa a ter várias oportunidades. Por exemplo, eu tive o intercâmbio. E aí você começa a ter vários convites. Você pode vir dar aula na minha universidade. Você não tem... o seu currículo já é visto. O seu currículo é indicado. Por exemplo, o professor Antônio me indica. Então, não tem mais aquela questão de... você tem que trabalhar, você vai trabalhar no Acre. Então, eu não posso... Aí eu não volto para a minha realidade, porque antes eu achava que ia ser provisório em São Paulo, mas as portas se abriram tanto e tem várias oportunidades que a gente começa a abraçar essas oportunidades. E também tem a rede migratória, que é a questão das nordestinas. A gente se encontra com outras nordestinas, mas, como eu falei no início, algumas não tem não tem esse acolhimento com a outra nordestina. Então, não sei se a gente vira conterrâneo em outra cidade. Eu fiquei com esse questionamento assim, porque na minha experiência de vida eu não fui conterrânea de outra nordestina em São Paulo, por exemplo. Tá? Então, esse também foi um dos questionamentos que eu achei na pesquisa. Por favor, professor. E os próximos passos aí é apresentar gracilianas e arretadas, porque acredito que a mulher nordestina ela é arretada, ela é determinada, ela tem muita força de vontade. E gracilianas pelo fato de vidas secas, que a gente vai mudar essa história dessa mulher que não vem mais para São Paulo para trabalhar na lavoura. Essa mulher, ela está vindo para estudar e para ser pesquisadora de alguma universidade, não só da USP, mas de outras universidades. E, bom, muito obrigada, tá as referências aí para quem... Pode passar, professor? Tem as referências aí para quem quiser, enfim, pesquisar. E é isso, muito obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, eu estou aqui para a gente debater, discutir. Obrigada. Muito bem, joia. Parabéns pela pesquisa, Juliana. Eu tenho umas perguntas aqui, mas deixa para depois. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Aldineto. Vou tirar aqui os slides e vou apresentar rapidamente aqui o professor Aldineto Miranda, é doutorando em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. Ele é mestre em Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em Epistemologia e Fenomenologia pela UESC também, em 2007, licenciado em Filosofia pela mesma UESC em 2005, é professor de Filosofia e Filosofia da Educação
no Instituto Federal da Bahia, onde ele dá aula no ensino secundário e também no ensino superior. É membro do grupo de pesquisa em Pensamento e Contemporaneidade da UNEB e do grupo de estudos interdisciplinares em Cultura, Educação e Sociedade, GEICES, do Instituto Federal da Bahia também. O professor Aldineto se dedica a pesquisas em afrofobia e racismo no Brasil, filosofias latino-americanas, decolonialidade, educação e contemporaneidade, psicanálise, tragédia e existencialismo sartriano. E o professor Aldineto foi pesquisador associado da Universidade Andina no primeiro semestre desse ano, de 2014, e foi aí onde a gente se conheceu, né? Agradeço muito pela sua disponibilidade, professor, e a palavra é toda sua. Bem-vindo. Ao microfone. Agradeço muito, Antônio. Juliana, sua pesquisa é maravilhosa, estava assim, me deliciando, assim, ouvindo você falando, e o quanto a sua pesquisa tem muito a ver com o que eu pesquiso, né? Com relação à aporofobia, identidade. Então, assim, é uma outra perspectiva, mas tem muito a ver com o que eu pesquiso. E eu gostei muito, depois eu quero conhecer até melhor os resultados da pesquisa e tal. Então, como o Antônio falou, conheci ele. É um prazer estar aqui com vocês, com todas e todos que estão aqui. Antônio, Juliana, né, meus queridos colegas. Foi um prazer ter conhecido Juliana, que eu conheci por meio de Antônio. É um prazer conhecê-la. E um prazer conhecer Antônio muito bem, muito, porque ele me acolheu lá na Andina, ele foi um parceiro, um amigo lá na Andina. Então, acho que as coisas foram melhores para mim, porque eu conheci Antônio lá e tenho muita gratidão pela parceria e amizade de Antônio. Muita gratidão mesmo. Igualmente. E eu vou falar um pouco da minha pesquisa. Eu não fiz slide, né? O meu percurso aqui está um pouco corrido, então eu fiz um texto que, na verdade, é um recorte do que eu já escrevi e um pouco do que eu estou pesquisando. Então, o tema da minha investigação é a aporofobia, do flagelo social ao fracasso escolar. Mas o que é a aporofobia, né? A palavra aporofobia vem de duas palavras gregas, aporos, que significa pobreza, pobre, e fobia, que tem a ver com ódio, medo, né, e rechaço a alguma coisa. Então, aporofobia significa ódio ao pobre, né, desprezo pelo pobre e, às vezes, medo do pobre também. Né? Então, é um tema que é pouco discutido, e o meu objetivo é descobrir a relação entre a aporofobia, que é o ódio ao pobre, no Brasil, e sua relação com o fracasso escolar. Como esse ódio ao pobre, ele de alguma forma influencia na educação e influencia no processo do fracasso escolar. Então, para fazer isso, eu fiz um percurso. Para pensar isso, eu estou fazendo um percurso. O percurso que eu faço na minha investigação, ela se inicia pensando a América Latina, essa aporofobia no contexto latino-americano, para depois essa pesquisa ela se voltar para pensar essa aporofobia no Brasil, e aí então vai pensar essa aporofobia na educação brasileira, na perspectiva brasileira, e mais especificamente para a gente conhecer vozes que de alguma forma talvez tenham passado por esse processo de aporofobia. Nós vamos fazer vamos fazer rodas de conversa com estudantes do Instituto Federal da Bahia. Então a gente começa lá discutindo a América Latina, a aporofobia na América Latina, a aporofobia no Brasil, e desemboca em rodas de conversas com estudantes que passaram pelo processo de fracasso escolar, né? E o que se considera fracasso escolar na perspectiva de uma autora chamada Pato, né?
que Maria Helena Pato, que ela vai falar que o fracasso escolar é uma produção, ele é produzido. E aí, é nesse processo de produção do fracasso escolar que vamos tentar identificar com esses alunos que passaram pelo processo de repetência, de reprovação, se nas falas deles essa aporofobia ela aparece como um dos fatores determinantes para o fracasso escolar. Eu ainda não estou na pesquisa de campo, né? Submeti o projeto ao Comitê de Ética, como é uma pesquisa com seres humanos, submeti ao Comitê de Ética. E eu tenho 2 capítulos teóricos, um que fala sobre a aporofobia no Brasil e outro que fala sobre a aporofobia, um que fala sobre a aporofobia na América Latina e outro sobre a aporofobia no Brasil. Então eu preparei um textozinho, porque senão eu fico falando todo momento. Eu preparei um textozinho aqui para me situar melhor na fala, né? Então, eu vou pedir um pouquinho de atenção de vocês. Podem perguntar aí, e aí o Antônio pode me perguntar, e Antônio também, a Juliana podem interromper na medida que eu estiver lendo, tá? Vamos lá. Bom, eu não acredito que seja possível escrever algo destituído de motivações pessoais. Existe um quê de autobiografia no desenvolvimento de cada pesquisa, e a Juliana mostrou muito bem isso, né? Ela, com as fotos, com a história de vida dela. Então, há um quê de autobiografia no desenvolvimento de cada pesquisa, na motivação e interesse em qualquer tema. Minha investigação é resultado de dúvidas, inquietações e indignações de uma vida, boa parte dela dedicada à educação. Desde a juventude, me senti incomodado com as desigualdades sociais, desde a juventude mesmo, 15, 14, 13 anos. Isso me motivou a participar de movimentos sociais, como a Pastoral da Juventude, além de fóruns de luta por terra, trabalho e cidadania, organizados pela FASE, CIMI, MST, CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, Movimento Sem Terra. Então, já na adolescência, eu me envolvi com esses movimentos sociais para tentar entender por que existia pobreza no mundo, por que existe desigualdade social. Isso sempre me incomodou. Eu sou de família muito católica. Nesse sentido, eu tive a influência do meu avô nos caminhos religiosos e na educação. Hoje não sou mais tão católico assim, no entanto, eu tive essa influência católica na minha vida. No início da década de 90, então com 11 anos de idade, meu avô me levava para participar das ações da Pastoral da Criança. Seu Dionísio, que é como se chamava meu avô, me apresentaram um caminho religioso que não se contentava com uma fé estéril e metafísica, ao tempo que me mostrava um mundo em que crianças morriam por desnutrição. No início, ainda criança, eu acompanhava por obrigação. Posteriormente, fui ficando curioso em entender a labuta daquela gente que fazia multimistura, pesava crianças e silenciosamente, de forma simples, salvava vidas. Meu avô me ensinou o significado verdadeiro do cristianismo, estar ao lado de quem sofre, buscando defender todos e todas, preferencialmente os excluídos da sociedade, buscando uma vida plena e em abundância. Meu avô era um homem simples, autodidata, de poucas palavras, sempre à volta com livros e escrevendo em sua antiga máquina de escrever. Esse homem teve uma influência decisiva em minha vida e em minha história, né? Eu estou narrando esse percurso para entender um pouquinho quem sou eu, né? Assim como a Juliana fez, e também porque esse percurso que eu narrei me influenciará posteriormente no curso de filosofia, nas atividades desenvolvidas em movimentos sociais, em pastorais da Pastoral da Juventude, e mais tarde como professor na universidade, né, participando de projetos de extensão, de pesquisa. Essas sendas das quais falei, aqui extremamente resumidas, me encaminharam ao tema da aporofobia. Quando já professor do Instituto Federal da Bahia, fui convidado, isso em 2016, 2017, fui convidado para ministrar uma palestra na jornada pedagógica daquele ano, cujo tema era Educação para a Redução das Desigualdades. Ao pensar sobre esse tema que eu iria falar, eu tive a ideia de tratar de algo que sempre me incomodava, como eu já falei para vocês, que é o preconceito contra o pobre.
E ao pesquisar sobre a temática, descobri que o fenômeno que me incomodava tinha nome e se chamava aporofobia. Essa expressão aporofobia foi cunhada pela filósofa espanhola Adela Cortina. A pensadora afirma, e é um termo muito jovem, esse termo ele entra para o dicionário espanhol em 2017, é um termo que vai surgindo praticamente nos anos 2000. A pensadora afirma que sentiu a necessidade de encontrar um termo que designasse um flagelo social até então sem nome. Apesar de ser sem nome, existia. Contudo, por não ser nomeado, era invisibilizado e, portanto, difícil de ser combatido. Essa palavra designa o preconceito, a aversão contra os que são marginalizados, por serem considerados sem valor, vistos como pessoas que não podem oferecer contrapartida. São os pobres, não simplesmente por sua condição econômica. Essa categorização de pobre não é simplesmente por sua condição econômica, mas pela caracterização de um sistema-mundo que define os que possuem valor na sociedade, seja por suas características de classe social, origem étnica, de gênero ou fenotípicas. Isso expõe a face egoísta da sociedade ocidental, que é responsável por mazelas históricas. Daí que o conceito de pobre é proposto nesse trabalho, tem a perspectiva teórica de Adela Cortina, mas também tem uma perspectiva latino-americana. E essa perspectiva latino-americana eu fui buscar nas conferências gerais do episcopado latino-americano, que ocorreu em Medellín, Colômbia, e Puebla, México, entre os anos de 68 e 79, que refletiram as conotações políticos, sociais e raciais dos termos opção, preferencial e pobre. Daí que as conferências gerais do episcopado latino-americano, elas geraram um documento que define, do ponto de vista latino-americano, quem é o pobre, né? Daí eu vou ler o que tem no documento, abro aspas, né? O documento usa o termo pobre no sentido de anauim, o curvado, o oprimido. Não se trata, pois, do simples necessitado, mas do oprimido, do explorado. Não designa apenas o indivíduo, mas a classe social explorada, a raça, né? A classe social explorada, a raça marginalizada, o grupo oprimido. Os números 31 e 49 do documento fazem um elenco dos pobres da América Latina. Indígenas e afro-americanos, camponeses sem terra, operários, desempregados e subempregados, marginalizados e aglomerados urbanos, jovens frustrados socialmente e desorientados, crianças golpeadas pela pobreza, menores abandonados e carentes, a mulher. Em outros textos, o documento se refere ainda aos migrantes e às prostitutas. Opção quer dizer decisão, tomada de partido. Tomada de partido pelos oprimidos. Daí que o pobre não é necessariamente aquele que não tem grana, não tem dinheiro, ou é também esse, né? É também o mendigo, né? Mas essa designação de pobre é uma designação que tem a ver com aquele que é vítima de um sistema mundo que de alguma forma acredita que ele não tem nada a contribuir. No final das contas, a categoria pobre, ela é algo que é denominado, ela é dado pelo outro. É o outro que se coloca como superior, que olha para aquele e para aquela e define, ele é o pobre, né? Nesse sentido, o pobre é aquele que é oprimido, é aquele que aquele e aquela que sofre com a exclusão. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? Uhum. Daí que esse pobre, ele é objeto de desprezo e ele é objeto de medo também. Ele é objeto de desprezo e também é objeto de medo, né? Daí que eu estou trazendo um pouquinho desse panorama aqui para a gente entender como é que se coloca a perspectiva do meu trabalho, né?
Daí que essa perspectiva latino-americana, estabelecida na Conferência de Puebla, possui uma similaridade com a visão de Cortina, em sua afirmação de que a aporofobia é a rejeição ao pobre. Este é designado não somente por sua pobreza econômica, mas em relação a uma situação de vulnerabilidade, seja econômica ou social, seja na política, na empresa, na universidade, na escola, na fábrica. Pobre é quem é objeto de desprezo, exclusão, violência, ameaças ou críticas, porque carece de poder. Quem deprecia o valor do outro assume uma atitude de superioridade em relação à classe, etnia, raça, gênero, orientação sexual ou religiosa. O aporófobo ou aporofóbico assume a convicção de que existe uma relação de assimetria, se vê como superior em relação ao objeto de sua aversão e considera que este não pode lhe trazer nenhum benefício, mas somente danos. A aporofobia está ao lado, e aí tem uma questão de intersecção, porque a aporofobia ela está ao lado de outras fobias sociais e ela torna mais incisivas os preconceitos já existentes. Dessa forma, não se trata somente da pobreza econômica. Contudo, a fragilidade econômica da vítima revela a aporofobia em sua face mais cruel. Daí que é necessário dizer e enfatizar que não se trata de negar outras mazelas sociais, como racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, gordofobia, mas refletir sobre como todas essas fobias, que em si possuem características similares à aporofobia, têm sua ação intensificada por esta. E aí há uma intersecção, principalmente no Brasil, né? Juliana frisou isso muito bem também. Né? Quem é pobre no Brasil, em sua grande maioria, são negros. Né? Quem é pobre na América Latina, em sua grande maioria, são negros, são indígenas. Né? Então, a pobreza, aí eu vou falar da pobreza econômica, a pobreza econômica ela vai intensificar, né, outras fobias sociais, né? Então, ela vai intensificar o racismo, ela vai intensificar a gordofobia, ela vai intensificar a xenofobia. Inclusive, esse conceito de aporofobia surge na Espanha, muito relacionado com o conceito de xenofobia, e que a Adela Cortina vai dizer que os turistas que chegam à Espanha com grana, com dinheiro para gastar, eles sofrem bem menos com a xenofobia. Por vezes, nem sofrem com a xenofobia. No entanto, os imigrantes pobres que chegam na Espanha, eles são execrados, eles são excluídos, né, por conta de sua condição, por conta de se acreditar que aquelas pessoas não têm nada com que cambiar. E aí eu vou utilizar essa palavra espanhola, cambiar, né? Que também é uma palavra brasileira, né? Câmbio, né? Então, assim, não tem nada com que cambiar, com que trocar. Como a gente vive numa sociedade capitalista, em que o jogo na sociedade capitalista é um jogo de dar e receber, aquele e aquela que aparentemente não pode e não tem como participar desse jogo de dar e receber é excluído, né? Daí que os negros, indígenas e os ciganos abastados também sofrem com racismo, que se encontra em todas as esferas sociais. Então, os negros ricos, os indígenas ricos, os ciganos abastados sofrem com racismo. Contudo, o racismo ele se intensifica contra aqueles que são pobres. O que pautamos é que a inclusão social, principalmente por meio da minimização da segregação educacional, enfraqueceria as teias que alicerçam o racismo e outros preconceitos. Não resolveria, enfraqueceria. Em relação ao racismo, essa inclusão poderia contribuir para a modificação do imaginário que se criou sobre negros e negras no Brasil. Né? Mas seria ingenuidade afirmar que este fato acabaria com o racismo. Contudo, o enfraquecimento da desigualdade econômico-social possibilitaria uma maior participação política, o que criaria um ambiente propício para o fortalecimento dos grupos historicamente subalternizados, fortalecendo também a democracia.
Daí que a aporofobia, na presente perspectiva, representa um entrave à inclusão social e possibilita a manutenção das mazelas sociais existentes no Brasil. Eu pauto que, e eu tento fazer um raio-x do Brasil nessa pesquisa, tento, né? Não sei se eu consigo, mas eu tento. E tentando demonstrar que a aporofobia, ela, no final das contas, ela alimenta as mazelas sociais, né? Eu sou professor e eu ouvi um milhão de vezes, alunos, professores falando assim, poxa, aquele aluno, ele é fraquinho, né? Aquele aluno, aquela aluna, ela é muito fraca, né? Aquele aluno, aquela aluna, ele não vai passar de ano, já tá na cara que ele não vai passar de ano, né? Ou diz assim, poxa, né? Quem diria que fulano da escola pública passou de ano? É como se fulano da escola pública, negro e pobre, ele não tivesse, por sua condição fenotípica e por sua condição de classe social, ele não tivesse a capacidade de seguir nos seus estudos. E aí o professor, por vezes, isso aí não é evidentemente todos, né? Mas por vezes a instituição escolar, o professor, olha para esse aluno como alguém que já está fracassado. E o olhar para o outro, mirar o outro como objeto de fracasso, né, acaba influenciando nas ações desse outro. Se um professor olha para mim e diz Aldir Neto é fracassado, e não precisa emitir palavra, não precisa falar, basta o olhar define, o olhar e o olhar por vezes mata e destrói. Então, é o olhar do outro que, por vezes, destrói vidas, né? E esse olhar do outro, por vezes, destrói a autoestima e tudo mais. Então, assim, essa pesquisa minha, ela também tem uma perspectiva emocional, né? Que é essa perspectiva de que é o olhar do outro que me define como pobre, como alguém que não tem nada a contribuir. Então, esse tem que ser rechaçado da sociedade. Então, no Brasil, a gente vive e acredito que na América Latina como um todo também, a gente vive, e no Brasil principalmente, a gente tem uma elite que olha o outro, principalmente aquele que é considerado pobre, como alguém que não tem nada a contribuir, né? Então, é alguém que é totalmente rechaçado a todo momento. Eu vou continuar um pouco mais a minha leitura aqui. Antônio, tem quanto tempo? Ou já se findou? Não, pode seguir, fica à vontade. Não se preocupe. Tá? Vamos lá. Daí que o objetivo do meu trabalho, que eu falo muito, né? Mas o objetivo do meu trabalho é investigar a contribuição da aporofobia na produção do fracasso escolar na sociedade brasileira. Como essa aporofobia, ela influencia, ela contribui na produção do fracasso escolar na sociedade brasileira. Engraçado que quando eu coloco fracasso escolar, algumas pessoas falam, poxa, Aldir Neto, você está dizendo que o aluno é fracassado e tal. Não, pelo contrário, eu estou dizendo que o fracasso escolar é uma produção, ele é produzido, né? E essa ideia, evidentemente, de fracasso escolar é uma ideia que está no bojo dessa nossa sociedade capitalista, que define uns como premiados e outros como fracassados, né? Então, eu pensei em colocar exclusão escolar, colocar outros termos, depois eu pensei, não, vou deixar fracasso escolar como uma produção para a gente, inclusive, criticar o termo e discutir o termo com mais profundidade. Já falei um pouco para vocês, vou falar um pouco da metodologia, né? A metodologia se caracteriza por uma investigação de abordagem qualitativa e de inspiração fenomenológica em articulação com materialismo histórico dialético. O que quer dizer isso? Né? A fenomenologia é uma teoria filosófica que tem a ver com fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece à consciência, né? Então, o fenômeno, ele é algo que ocorre na relação entre sujeito e objeto,
Nesse sentido, não existe, só para explicar assim, filosoficamente um pouquinho, nesse sentido, não existe uma consciência separada do objeto. Exemplo, eu tenho consciência de relógio, né? Eu tenho consciência de Antônio, eu tenho consciência de Juliana, né? Então, eu sempre consciência de alguma coisa, né? Não existe uma consciência separada do sujeito, né? E esse fenômeno, que é o produto da relação do sujeito com o objeto, né? O fenômeno é essa descrição do sujeito da sua vivência, né? Daí que essa descrição do sujeito sobre a sua vivência é o fenômeno. Por que é uma pesquisa fenomenológica? Porque vai ocorrer a partir de rodas de conversa, né, com alunos que passaram por esse processo designado de fracasso escolar, e esses alunos eles irão, na roda de conversa, falar sobre sua experiência. Daí que, ao falar sobre a sua experiência, eu vou tentar identificar se esse fenômeno, se a aporofobia, ela aparece como fenômeno na resposta desses alunos. Então, a minha pesquisa ela tem uma perspectiva teórica, no sentido de que ela busca compreender a aporofobia no Brasil e na América Latina, né? E tem uma perspectiva de estudo de campo, né? Que é uma perspectiva mais fenomenológica, na medida em que vai a fazer rodas de conversas com ex-estudantes do Instituto Federal da Bahia, do qual eu faço parte. Alguma dúvida, gente? Muito bom, muito bom. Tá perfeito. Tá beleza? Sim. Então, eu vou ler só mais uma coisinha aqui para ir finalizando e a gente, né? Como eu estou falando de educação, eu vou ler um pouquinho, uma partezinha que eu já escrevi, está até na tese, falando sobre a educação, uma pequena introdução sobre a aporofobia, educação e fracasso escolar, tá? Tá certo. A educação formal, historicamente, priorizou o aspecto racional do indivíduo, desconsiderando a dimensão social. Essa concepção, resquício do pensamento epistemológico do século XVII, estabelecido por Descartes, concebe o sujeito como separado do mundo. Contudo, sabe-se que as especificidades culturais, emocionais e as diferenças sociais atuam sobre os sujeitos. Ao se tratar da educação, essas peculiaridades foram bem explicadas por Bourdieu, e elas contribuem decisivamente para o flagelo escolar, pois as instituições de ensino, em ações que se pode definir como aporófobas, premiam aqueles e aquelas que provêm de realidades sociais mais favoráveis economicamente, reproduzindo as desigualdades sociais e, por sua vez, contribuem para a manutenção da aporofobia presente na sociedade. Sobre essa questão, são pertinentes as reflexões de Bourdieu, ao afirmar que o sistema escolar, em uma sociedade capitalista, se caracteriza por ser um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais. Mas o que estamos chamando de flagelo, que influencia na produção do fracasso escolar, né? O que é isso? Né? Flagelo designa, segundo o dicionário Aurélio, um açoite feito com tiras de couro presas a um cabo, tortura física, desgraça coletiva, disseminação de doença. Nesse sentido, na medida em que os discentes são sistematicamente reprovados, em que os alunos são sistematicamente reprovados em razão de determinados métodos de ensino ou métodos de avaliação, ou sofrem com a padronização educacional que desconsidera as suas especificidades, a escola se torna também fonte de sofrimento, baixa autoestima e de exclusão. Dessa maneira, pautamos que a desigualdade educacional é um flagelo produzido pela negação da alteridade existente na escola. Há uma tendência, por exemplo, a valorizar os bons alunos. Nessa perspectiva, seria simplório e injusto culpar simplesmente os professores, pois o que ocasiona essa relação preconceituosa
é a edificação de uma estrutura social aporófoba que desvaloriza aquelas e aqueles que parecem não ter nada a contribuir. Ou seja, os alunos adentram a escola com capital cultural por ela valorizado. Os alunos que adentram a escola com capital cultural por ela valorizado são naturalmente valorizados, né? E daí eu discuto um pouco esse conceito de capital cultural de Bourdieu, né? Que ele vai dizer de que, e aí a partir de pesquisas em escolas de camponeses na França, o Bourdieu vai desenvolver essa discussão sobre o capital cultural e que vai dizer que alunos de classes populares desfavorecidas, né? Eles chegam à escola com determinado capital cultural que não é valorizado pela escola. Né? Mas, no entanto, é simplório a gente se fiar, e aí olha a minha ousadia dizer que é simplório a gente se fiar simplesmente em Bourdieu, né? Simplesmente não, é se fiar nessa teoria da reprodução cultural de Bourdieu. Porque a gente pode cair em um terreno perigoso. Eu concordo com Bourdieu, na medida em que a escola ela pode reproduzir as desigualdades sociais e que a escola, por vezes, não valoriza o capital cultural dos alunos. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não alimentar o mito da inferioridade moral e intelectual dos alunos pobres, né? É o que uma pensadora, Pato, né, Maria Helena Pato, ela vai dizer, ela vai nos alertar ao tratar da teoria da carência cultural, que pode reverberar numa visão que relaciona pobreza e deficiência ou déficits cognitivos ou intelectuais, o que não tem nada a ver. Né? A partir de suas pesquisas, a Pato, sobre produção do fracasso escolar, a Pato revela a existência de uma crença na inferioridade moral e intelectual do pobre. A autora nos alerta, assim, que a produção do fracasso escolar, flagelo, porque condena alguns à exclusão escolar e outros à constante retenção, possui uma complexidade de fatores permeados pela desigualdade inerente à sociedade brasileira, né? Daí não há uma carência nos alunos pobres, uma carência de saber nos alunos pobres, no sentido de uma incapacidade de saber, né? O que pode haver é uma estrutura social que não permite que consiga continuar os seus estudos. E essa estrutura social ela se baseia na discussão sobre desigualdade social mesmo, né? Que o impede de ter acesso a determinados bens, sejam simbólicos quanto materiais. Né? Pois é, gente. Então, dessa forma, nossa pesquisa ela vai se preocupar com essa questão da pobreza, né? do preconceito contra o pobre. Então, veja, não é uma pesquisa sobre a pobreza, mas é uma pesquisa sobre o preconceito contra aquele e aquela que é considerado pobre. Né? Então, assim, o que é, para a gente ir fechando, o que a Adela Cotina fala, o que é o pobre, né? Ela vai dizer, eu vou ler aqui, ela coloca em espanhol, eu vou ler aqui em espanhol mesmo, ela coloca, o pobre, es el pobre, el aporos, el que molesta, incluso de la própria família, porque se vê el parente pobre como uma vergüenza, né? Que não conviene aerar, mientras que es um prazer presumir del parente triunfador, bem situado no mundo acadêmico, político, artístico ou en negócios. Es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas e a aquelas etnias que habitualmente não têm recursos e, por lo tanto, não podem oferecer nada, ou parece que não podem hacerlo, né? Então, o pobre é aquele que sofre preconceito até mesmo, por vezes, de sua própria família. Então, a aporofobia ela está incrustada na sociedade de forma individual e de forma coletiva. Então, aqui ela dá um exemplo do parente pobre, parente considerado pobre, que não é bem situado academicamente,
né? E que não é bem situado economicamente também, e que é visto com desprezo, enquanto o parente considerado triunfador, que venceu na vida, ele é sempre muito bem tratado, né? Então é nessa perspectiva dessa aporofobia aí que a gente vai discutir, né? E essa discussão, ela que eu busco fazer, é buscando fazer a partir de uma pedagogia desmascaradora. Essa pedagogia desmascaradora é partícipe da pedagogia da libertação. Eu considero que é um momento anterior a esta. Tem a ver com a aprendizagem do olhar. Para desmascarar, é necessário aprender a ver. Diria que a pedagogia do mascaramento, né? A pedagogia do desmascaramento é o processo que conduz à pedagogia da libertação. E aí é um conceito meio que criado por mim, criado por mim, né? Que eu não vou destrinchar aqui, essa pedagogia do desmascaramento para ir de encontro a uma pedagogia do mascaramento. Porque a produção do mascaramento na América Latina, por exemplo, se relaciona com a dinâmica histórica que construiu o mito da modernidade europeia, o mito da superioridade europeia, o mito da ideia de homem, né? Então, assim, o iluminismo traz essa ideia de direitos do homem, né? Direitos humanos, e quem é considerado humano, né? Quem é considerado humano na perspectiva eurocêntrica é o homem branco, burguês, cristão e heterossexual. Todo o resto não é considerado ser humano, principalmente nós, latino-americanos, né? Nessa perspectiva eurocêntrica, essa ideia de os latino-americanos, eles foram... e aí, eu coloco todos os latino-americanos, nós que temos essa tradição de países que foram colonizados, ainda sofremos com a colonialidade, que são as marcas dessa colonização, todos nós somos considerados sub-humanos para uma perspectiva teórica, a partir de uma perspectiva teórica eurocêntrica, né? E essa definição de sub-humanidade é que fez antes que houvesse o processo de colonização na América Latina, e é o que faz com que se continue os processos de colonialidade nos quais vivemos. Eu vou parar por aqui, eu teria uma série de outras coisas aqui eu coloquei aqui para ler, mas eu acho que ficaria a tarde toda. Então, eu vou parar por aqui e a gente vai batendo uma bola aqui, discutindo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Aldi Neto. Eu vou destacar aqui, teve um pessoal que fez comentários, eu vou destacar esse comentário aqui, que acho que envolve as duas apresentações, né, da Yane Cordeiro. Ela colocou: incrível como a relação com os avós influencia em nossas características e decisões no decorrer das nossas vidas, né? Então, na apresentação da trajetória de vocês dois, né, chamou atenção, né, essa figura dos avós, né? Eu também me incluiria nisso também, se fosse falar da minha trajetória, com certeza minhas avós me influenciaram muito também. E aí tem todo um tema geracional também, né, que às vezes é discutido, que às vezes esse intervalo de uma geração, né, facilita alguns tipos de vínculos também, né, quando vocês falam da importância da afetividade na educação, não só dentro da escola, né, parece ser um aspecto muito importante, né, a relação com pessoas que não são da geração ali direta, né, dos progenitores, né, pai e mãe, né, enfim, é muito interessante. Até mesmo porque, Antônio, desculpa Diga, atrapalhar, claro. mas assim, até mesmo porque tem as experiências, para você ver como a subjetividade ela é importante. Ela é tão importante que uma pessoa mais velha é mais experiente, e o que a gente está aqui com tanta ansiedade, com tanta preocupação, eles já mostram para a gente que, olha, calma, tudo vai passar. E não é assim que se resolve as coisas. Então, eu acredito que essas pessoas passam nas nossas vidas
para nos alertar e nos acalmar ao mesmo tempo e mostrar que tudo é passageiro, que tudo vai passar e que se você procura algo, você vai conseguir. Se você faz um trabalho determinado, se você faz uma pesquisa, como a gente está fazendo aqui, como o professor Aldineto falou muito bem, se você faz uma pesquisa séria, não tem como essa pesquisa dar errado. Então, eu acredito que esses familiares vêm para nos fortalecer e nos mostrar que realmente tudo é possível. Até mesmo porque o que é impossível nessa vida? Eu mesma, até hoje, eu não sei o que pode ser impossível para a minha vida. Porque tudo que eu quero, eu consigo. Tudo bem, tem coisas que não tem como você conseguir, enfim. Mas o que vem a ser impossível? Eu acho que nada. A única coisa impossível, acredito que seja ainda, é a morte. Porque vai chegar o seu dia e você vai morrer e não vai ter como você fugir. Mas, enfim, a pessoa mais experiente, com mais vivência... Eu li um livro que fala sobre as experiências, vários tipos de experiência dos idosos. Eu esqueci o nome do livro, mas era praticamente assim. Então, eles diziam as experiências dele, eles contavam conselhos de como você poderia melhorar cada dia. Então, por exemplo, não beba, porque eu tive câncer no fígado. Então, eles dão vários ensinamentos. Beba bastante água, isso é bom. Faça uma caminhada pela manhã. Então, assim, cada um traz um ensinamento de suas vivências. E uma pessoa mais velha, ele consegue, por exemplo, eu estou dando o exemplo do meu avô, ele consegue enxergar além do que vinha a ser a pessoa. Então, ele já dizia para mim o que eu ia conseguir. Eu era uma criança. Depois eu virei uma adolescente e ele continuou falando, você vai conseguir. Então, ele dizia claramente o que eu ia ser, o que eu ia conseguir. E eu estou conseguindo. Então, veja, imagine se eu tivesse aquele pensamento quando eu era criança, do que meu avô me falava. Porque quando ele me falava, eu dizia, impossível, impossível. E eu ainda falava para ele, meu avô, impossível isso que o senhor está falando para mim. E ele falava para mim, tenha calma. Então, veja, esse é o meu exemplo, mas está aí o professor Aldineto para mostrar também que o avô dele trouxe para eles ensinamentos. Então, veja como a subjetividade está em todos os cantos. Ele mesmo falou, o meu trabalho parte de mim também. Todos os nossos trabalhos partem da gente. Então, é muito gratificante você saber que existem pessoas que te ensinam a olhar o mundo de outra forma e que faz você acreditar nisso, você ter uma fé também, a fé sem, como diz na Bíblia, né? A fé sem obra é morta, alguma coisa do tipo assim. Você tem que ter fé e você tem que procurar o que você quer realmente para sua vida. Então é isso, desculpa, tá? Atrapalhar, mas eu acho que precisa ser dito isso. Sim, é bem importante. Esse livro é bem interessante da Ecléa Bose, né? Que ela trabalha com história oral, né? Com a memória dos idosos, né? Trabalha muito com a memória dos idosos na Revolução de 30 em São Paulo, na época do Getúlio Vargas, da ascensão do Getúlio Vargas. É bem interessante esse livro, né? Tem também a obra do Carlos Seib também, né? Que é um autor que trabalhou muito história oral, trabalhou muito com a reconstrução da obra da Carolina Maria de Jesus também, né? Em São Paulo. Essa parte da oralidade, né? Que vocês estão destacando, né? Que a Juliana destacou, né? Na relação com os avós, acho que é muito importante mesmo. E eu queria fazer uns comentários aqui rapidinho para perguntar para vocês umas coisinhas. Vou fazer assim um comentário geral, uma pergunta geral para vocês dois, porque me chamou a atenção que nas duas pesquisas existe um tema meio paradigmático que a gente tem que tomar posição em relação a ele, que é esse sobre o papel da educação na transformação social, né?
se a educação, ou seja, quais são os limites e possibilidades da educação poder ser uma possibilidade ou de mobilidade social, ou de minimizar desigualdades sociais, né? Aí entra toda essa problemática que o Aldineto apresentou tão bem, né, com relação à obra do Bourdieu, que é uma obra muito paradigmática nesse sentido, né, que ela acaba aparecendo para a gente tomar posição em relação a ela sempre, né, sobre esse ponto da reprodução, né, do sistema dentro das escolas, né, não só dentro das escolas, das universidades também, né, e eu acho que aí, com relação às universidades, a pesquisa da Juliana já aprofunda mais, né. Nos dois casos também eu vejo que vocês destacam, né, essa formação muito eurocentrada da educação em geral e como isso afeta as nossas realidades brasileiras, né? E vocês destacam os dois, né? Quando a Juliana comenta sobre diferenças entre as migrantes nordestinas na pós-graduação, as diferenças de experiências, às vezes uma sensação de que uma sentiu mais que a outra em algumas coisas, né? Parece que vocês trazem essa importância da interseccionalidade, né? Para as pesquisas, para interpretar o que vocês estão estudando, né? Eu estou só comentando isso porque nesse momento a gente está levando a cabo um curso sobre cultura brasileira através das artes aqui na universidade, e é um curso que foi desenhado para trabalhar com autoras brasileiras, principalmente com autoras, com mulheres brasileiras. E ele está tendo como pano de fundo teórico a obra da Lélia Gonzalez, justamente, né, que ela foi recentemente traduzida, a obra completa foi recentemente traduzida para o espanhol, né? E aí, então, a gente está contando com essa parceria com essa editora Mandacaru, que é uma editora argentina, que está focada em traduzir para o espanhol pensadoras e escritoras brasileiras, né? Está focada em mulheres brasileiras, né? E daí eles conseguiram fazer esse esforço de lançar essa nova edição com um compilado do pensamento da Lélia Gonzalez com esse livro, né? Por um feminismo afro-latino-americano, né? Sempre lembrando, né, que a Lélia Gonzalez é uma das pioneiras, né, nessa discussão sobre interseccionalidade, né? E aí nós estamos usando como pano de fundo, né, algumas obras, né, que vocês conhecem, né, conversando com vocês, eu sei que vocês dominam muito, né? Também estamos usando também essa obra aqui, que é Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro, né, que também foi traduzida por essa editora também, né? E também vamos usar o Pequeno Manual de Racista, da Djamila Ribeiro, também foi traduzido para o espanhol por essa mesma editora, né? E daí me parece interessante, né, pensar isso. No caso da Juliana, eu acho que quando ela fala do Graciliano Ramos, a gente poderia pensar em estudar mais a fundo o estilo da narrativa do Graciliano Ramos em Vidas Secas, que é principalmente o discurso indireto livre, como narrador, dá a voz para o pensamento daquelas pessoas, daqueles personagens, né? Então, quando ele faz o discurso indireto livre, ele entra ali no fluxo psicológico, né? E aí vem todas as angústias, aquelas vozes conflitantes das pessoas, né? E esse estilo, talvez, você poderia trabalhar, né, na criação dos seus contos, né? Esse discurso indireto livre, né? E o que eu queria fechar perguntando para vocês, então, seria mais com relação a esse ponto, né? Sobre a opinião de cada um de vocês, sobre qual seria, então, esse papel da educação para tentar minimizar essas desigualdades sociais. Eu sei que o Aldineto já destrinchou isso um pouco, mas se quiser reforçar algumas ideias, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que esse ponto envolve muito as duas pesquisas, né? Qual o papel que vocês encontram para a educação no sentido de buscar uma transformação, uma melhoria de condição de vida ou diminuição das desigualdades sociais, né? No caso da Juliana, tendo em vista as migrantes nordestinas, né, na pós-graduação, e no caso do
do Aldineto, tendo em vista esse contexto da aporofobia, que parece que é estruturante, né, da educação, né? Essa pergunta que eu queria fazer para vocês. Bom, Quem começa? pode começar. Não pode falar, Juliana. Vá, as mulheres primeiro. Não, o que eu quero dizer é que a educação, ela transforma mundos. Já começa pela minha história e pela história de Aldineto. Parece que foi, assim, um link de nós dois, porque eu comecei contando a história e ele começou contando a experiência dele vivida. Então, veja, do meu exemplo, meu avô me tirou da roça para que eu pudesse estudar. Então, desde criança, eu ouvia que a educação ia abrir portas para a minha vida. Então, acredito que a minha pesquisa vai fazer com que outras mulheres possam vir a estudar na USP, a ser pesquisadora da USP, até mesmo porque a USP ainda, não sei se vocês concordam com isso, Antônio, o professor Antônio e o professor Aldineto, mas a USP, a maioria das pessoas que eu converso, alguns alunos do ensino médio de São Paulo, mas eu posso entrar na USP, eu posso fazer um vestibular na USP? Então, veja, a USP, ela é construída perto de uma periferia justamente para acolher esses alunos da periferia, que eu estou dizendo aí da USP Leste, da EASH, como também a USP Butantã, que tem uma periferia do lado. Ou seja, para acolher, foi feita a USP nessas localidades justamente para acolher esses alunos da periferia, mas esses alunos da periferia não enxergam que aquela universidade é para eles. Então, acredito que a educação tem que estar para além dos muros da universidade. O que eu estou falando aqui para vocês tem que tem que divulgar para essas crianças, por exemplo, em relação para crianças, adolescentes que estão no ensino médio. Não tem só que está no quadrado só para pesquisadores, porque só para pesquisadores vocês já sabem, eu também já sei. Mesmo falando que alguns pesquisadores criticam o sotaque de algumas nordestinas que eu entrevistei, mas somos pesquisadores, estamos aqui para aprender a cada dia mais. Então, se eu sou pesquisadora e eu estou aqui aprendendo com vocês, eu acredito que eu tenho que levar a minha fala também para o ensino médio, para o ensino infantil, para incentivar essas crianças e adolescentes a saberem que a universidade pública é para todos, e não só para alguns. Porque eu acredito que isso precisa ser reforçado, isso precisa ser divulgado, e isso precisa ser incentivado não só pela rede acadêmica, mas também pela mídia. A mídia tem um papel importante. Que eu acredito que a partir do momento que a gente faz um comercial, uma divulgação na TV, já que a maioria das crianças... Eu tô relacionando para criança e adolescente, por quê? Porque eu fui criança um dia, eu fui adolescente um dia, então eu tive um incentivo para que eu estudasse, para que eu evoluísse. Então, eu acredito que essas crianças que vivem além da margem, tendo um marketing, seja digital, seja da TV, ou de algum aparato que elas possam estar vivenciando isso, até mesmo na educação integral, de tempo integral, porque tem uma parte que é para ensinar jogos, para cinema, para teatro, para mostrar a essas crianças que elas têm possibilidade de estar muito além dali. E eu acredito que é isso que está faltando. Mas estamos em busca, acho que também já evoluímos a partir do momento que eu, do interior da Bahia, num distrito que morava com 700 pessoas, hoje eu estou na USP, então eu acredito que
teve aí uma evolução, mas também teve também um incentivo. Então, a gente precisa realmente de pessoas, de profissionais que incentivem esses estudantes. Igual o professor Aldineto falou, que tem professores, tem pessoas que já não acreditam na pessoa, já dizem só no olhar. Isso foi muito interessante, porque o olhar diz muito. Então, às vezes, eu digo para você algo, mas o meu olhar está dizendo completamente ao contrário. Eu posso dizer para você, eu te amo, mas o meu olhar está de ódio. Então, isso foi uma fala muito, muito inteligente, professor, porque realmente não precisa eu falar. O meu olhar já vai dizer para a pessoa o que eu estou achando e o que eu não estou achando. E eu vejo isso, eu vejo que tem alguns professores, infelizmente, da forma como vai tratar esse aluno, de achar que esse aluno não pode evoluir. E aí temos vários autores da educação que mostram que é o convívio, que é a interação que faz com que esse aluno desenvolva cada vez mais. Bom, é isso que eu tenho para falar. Agradeço o professor Antônio, o professor Aldineto pela oportunidade. Espero encontrar vocês presencialmente. Espero debater com vocês outras questões, outros questionamentos, para que a gente possa cada vez mais estar evoluindo com a nossa educação brasileira. Muito obrigada. A gente que agradece. Valeu, Juliana. Você é ótima. Antônio, você falou da Sueli Carneiro. Eu tive a oportunidade de encontrar a Sueli Carneiro em 2 ocasiões. Uma delas foi uma que eu convidei ela para participar de um evento lá no IFBA, e eu mediei a mesa redonda que ela participou. Depois a gente até saiu para um happy hour, foi muito bacana conhecer a Sueli, bater um papo mais próximo. E depois, na pandemia, eu a entrevistei. Eu tenho um canal que está parado, né? Mas eu tenho um canal chamado Prosa Filosófica com Aldineto Miranda. Ele está parado, nunca mais fiz nada, fiquei sem tempo. Mas eu entrevistei algumas pessoas interessantes, como Érica Hilton, Aniele Franco, que hoje é ministra. E entrevistei também a Sueli Carneiro. E dessa entrevista com Sueli Carneiro saiu um artigo que foi publicado na revista Abatirá. E nesse artigo eu vou citar a Sueli Carneiro para responder a sua pergunta. Ela diz o seguinte: a universidade é o principal ativo de mobilidade social em nossa sociedade. Então, para o pobre, a universidade é o principal ativo de mobilidade social em nossa... como é que ela coloca? Em nossa sociedade. O principal ativo de mobilidade social em nossa sociedade. E eu comungo muito com dessa palavra da Sueli Carneiro, dessa frase da Sueli Carneiro, porque a universidade, ela consegue transformar vidas. Mas e não começa somente da universidade, começa de uma educação pública de muita qualidade, né? Quando você tem uma educação pública de qualidade, você consegue também levar pessoas a lugares que elas não imaginavam ir. E, às vezes, algumas pessoas que não tiveram uma educação pública de qualidade conseguem furar com muito esforço essa bolha. Mas a gente não pode trazer a exceção como regra, né? Então, por isso que é necessário a gente lutar por educação de qualidade para que mais pessoas consigam estar na USP, como, por exemplo, a colega Juliana, por exemplo, e em várias outras universidades do país. Eu lembro que nessa entrevista que eu fiz com a Sueli Carneiro, ela falou que na década de 70, 69, 70, sei lá, quando ela entrou na USP para fazer filosofia, a aula inaugural foi metade em francês e metade em alemão. E ela falou que ela, uma menina negra da periferia que malmente falava português, né? Ela só conseguiu resistir, terminar o curso, e ela falou assim, porque a resiliência é a marca da nossa gente. Ela falou isso. Fica até arrepiado. A resiliência é a marca da nossa gente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quem está aqui nos ouvindo, né? Não sei se tem aí pessoas da educação básica, adolescente, não sei, né? Mas mesmo as pessoas adultas que estão aqui, eu acho que é isso, é ser resiliente, né? Porque as portas, elas se fecham, e quando elas se fecham, a gente arrebenta e entra. Eu acho que é necessário fazer isso, né?
Eu acho que é necessário a gente arrebentar e entrar, porque a universidade ela não foi feita para pessoas pobres, por exemplo. A universidade ela não foi criada em sua origem, né? Ela tem que ser de todo mundo hoje em dia, mas em sua origem ela não foi feita para pessoas pobres, ela foi feita para privilegiados. E a gente tem que lutar cada vez mais para que essa universidade, que foi feita para privilegiados, ela seja cada dia mais democrática e cada dia ela tenha pertencimento do povo, né? Realmente, e não somente de alguns. Eu acho sim que a educação, ela não é aquela coisa que o Paulo Freire fala e que as pessoas repetem, virou quase que um jargão, né? A educação sozinha não muda o mundo, mas ela contribui muito, né? Eu acho que é necessário que a gente lute cada vez mais por uma educação de qualidade, porque a educação, ela sim transforma vidas. Ela não só a educação, né, é responsável por isso, né? Então, uma série de outras coisas, a cultura, né, a luta pela igualdade social, contra o racismo e tudo mais. Mas a educação me parece que é uma... A Walsh, ela usa de uma palavra de que é gretas, né? Gretas, por onde nós as podemos... grietas, né? As brechas, né? As brechas, da Catherine Walsh. Eu acho que a educação é uma dessas brechas que a gente pode entrar e pode construir uma sociedade melhor. Pode começar daí, talvez. Muito bom, muito bom. Aqui só destacando para vocês, a Iane Cordeiro participou do início ao fim aqui, agradecemos pela participação. Ela comenta aqui, verdade, a história da Juliana é um incentivo para as mulheres nordestinas. Acredito que a divulgação também seja importante para que as pessoas percebam que é possível, né? Acho que mais ou menos o que a gente tem comentado aqui, né? Vocês têm mais alguma consideração final para fazer? Querem acrescentar algo? Eu, particularmente, quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Com você, Antônio, um grande amigo, com Juliana também, né? Conhecer a pesquisa de Juliana foi espetacular. Estar aqui com vocês nessa tarde aqui deliciosa. Eu estava muito cansado, que ontem para hoje foi um dia muito cansativo para mim, mas na medida que a gente foi participando, as coisas foram acontecendo, se tornou muito leve, se tornou muito prazeroso para mim estar aqui. Muito obrigado, viu? Não, a gente que agradece e vamos seguir, né, em contato para pensar em mais ações conjuntas. E eu acho que assim a gente vai não só esclarecendo, mas a gente vai construindo também, né, um conhecimento juntos também, né, que é muito importante, né, esse trabalho mais coletivo no meio acadêmico, que também é tão vítima, né, de competitividade também, né, produtividade, né, enfim, eu acho que esses diálogos sempre são muito enriquecedores para todos nós. Nós que agradecemos também pela sua participação e parabéns pela pesquisa Aldineto, Juliana, são pesquisas que realmente têm um impacto para a nossa sociedade, podem beneficiar muitas pessoas. Muito obrigado e parabéns. Beneficiar e incentivar. E incentivar pessoas que, como o professor de Neto falou, é resiliência. É você, a porta está fechada e você vai ter que abrir essa porta porque você quer estar lá também. Então, acredito que isso é fundamental para todos nós, seja no que for. Porque a educação ela é fundamental para que todos possam evoluir como pessoa. Porque por meio da educação a gente consegue enxergar o outro como a gente, o outro na gente, o que é difícil, como está sendo difícil hoje no mundo que se apresenta para a gente. Bom, gostaria de agradecer ao professor Antônio por essa oportunidade, espero que tenha mais convites para a gente dialogar, para a gente conversar, ou um bate-papo, um café. E eu quero conhecer o professor Adneto, tá? Quero te conhecer para a gente conversar. E muito obrigada, professor, pela oportunidade e estamos juntos. No que você precisar, no que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Um abraço. Obrigado igualmente. Então a gente
vai encerrando por aqui, esse evento fica gravado e a gente vai repassando também a gravação para quem não pôde estar conosco ao vivo. Muito Tá. obrigado, gente. Parabéns aí. Obrigada. E com certeza vamos seguindo com outros eventos no futuro. Obrigada. Um Tchau. abração. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tudo de bom.